Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Enfermagem Pediátrica. Hoje, na nossa terceira aula, eu vou dividir ela em dois vídeos, porque acredito que os conteúdos são um pouquinho distintos. Então, para melhor assimilação, na primeira parte da aula, nós vamos abordar assistência de enfermagem à criança com infecção respiratória aguda. E na segunda parte da aula, nós vamos abordar o conteúdo relacionado à assistência de enfermagem à criança com diarreia aguda. A gente começa a nossa aula falando sobre as infecções respiratórias agudas. Como definição de uma infecção respiratória aguda, eu trouxe aqui que uma infecção respiratória ou uma infecção de vias aéreas é uma infecção que surge em qualquer região do trato respiratório. Então, é interessante a gente grifar que, como o nome já diz, é uma infecção. Sempre uma infecção é causada por um agente infeccioso, assim como nós já vimos nas outras disciplinas, que acomete o nosso trato respiratório. O que é o nosso trato respiratório? É aqui as nossas fossas nasais, a gente tem a traqueia, o pulmão direito, pulmão esquerdo, a gente tem aqui os brônquios, né? E o diafragma, que também auxilia a gente na respiração. Ainda aqui na parte superior, faringe e laringe. Então, todos esses componentes fazem parte do nosso trato respiratório. Então, qualquer infecção que acometa qualquer uma dessas porções se trata de uma infecção respiratória aguda, independente de afetar uma ou mais porções desse trato respiratório, né? E dentro da infecção respiratória aguda, a gente tem subcategorias, né? A gente divide ela em infecção respiratória aguda alta e infecção respiratória aguda baixa. IRA é a sigla para infecção respiratória aguda. E aqui esse termo de alta e baixa se refere justamente à porção em que ela afeta. Então, a infecção respiratória aguda alta acomete aqui o meu trato respiratório superior. E uma infecção respiratória aguda baixa acomete aqui o trato respiratório inferior. Deixa eu mudar aqui a corzinha do meu marca-texto para vocês relacionarem melhor. Então, o que eu tenho como trato superior? Superior é tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui está incluso no meu trato respiratório superior. Eu tenho exemplo de algumas infecções respiratórias agudas que acometem o trato respiratório superior, as otites, adenoidites, uma obstrução nasal. Uma coisa mais simples costuma ser acometido o trato respiratório superior. E o inferior é justamente essa outra porção aqui, que já está dentro da minha cavidade torácica. Então, ao trato respiratório inferior. Normalmente, as patologias que acometem o inferior costumam ter maior complexidade. A gente tem exemplos de infecção respiratória aguda baixa, as pneumonias, bronquiolites. Então, são sempre infecções mais graves, né? Principalmente quando a gente fala em pediatria, que é um paciente mais vulnerável. Então, se acomete brônquios e pulmões, traz uma maior complexidade para esse meu paciente, porque são pacientes mais vulneráveis, né? As causas, deixa eu pegar meu marca-texto de novo, porque eu gosto de ir grifando algumas coisas. As causas de uma infecção respiratória aguda. Geralmente, esse tipo de infecção é provocado por micro-organismos, como vírus, bactérias ou fungos de diversos tipos. Então, se é uma infecção, geralmente ela está relacionada a um agente infeccioso, né? Nesse caso, normalmente é causada por micro-organismos, que podem ser vírus, bactérias ou fungos de diversos tipos. No geral, os sintomas são como se fossem sintomas gripais, né? Não que todos esses sintomas vão estar presentes em todas as infecções respiratórias agudas, mas na maioria deles, algum desses sintomas sempre está presente, que é no caso a tosse, febre, dispneia. Dispneia, não sei se vocês conhecem esse termo, mas é quando a gente tem uma dificuldade para respirar, né? Quando a gente sente aquela falta de ar e tem que fazer um maior esforço, a gente fala que o paciente está com dispneia, quando ele tem essa dificuldade para respirar. Otalgia, quando ele tem dor, né, relacionado à parte otálgica, que é do ouvido, né, e coriza, que é aquele corrimento nasal.
A maioria das IRAs são virais, sendo dispensado o uso de antibiótico, porque naturalmente o uso de antibiótico é quando eu tenho uma infecção por bactérias, né? Ou algum outro tipo de fungo que eu possa querer matar com antibiótico. E como a maioria das infecções respiratórias agudas são causadas por vírus, normalmente eu trato os sintomas, eu não tenho nenhum medicamento para combater aquele vírus específico, então dispenso o uso de antibióticos. Mas existe IRA que eu uso antibiótico? Existe. Por isso que ele fala que a maioria são virais, mas não todas são virais. Aqui são alguns exemplos, né? A gente tem muito mais, em uma infinidade de doenças, né? Na verdade, que acomete essa porção respiratória. Mas alguns exemplos de doenças que acometem o nosso trato respiratório são aqui os resfriados, muito comuns em crianças, né? Sinusite, asma, também bastante comum em criança, rinofaringite, laringite, amidalite, bronquite e pneumonia. Então, a gente tem aqui as ites, né, que o pessoal costuma relacionar bastante. Ah, eu tenho tudo que é ite. Tem tudo o que é infecção, né? Não vamos falar de todas, são muitas e na maioria das vezes é bem semelhante, tratamento, sinais e sintomas. Então, provavelmente eu vou deixar um exercício para que vocês pesquisem algumas dessas doenças a nível de conhecimento de vocês. E aqui na aula eu coloquei algumas importantes que acometem as crianças e que são interessantes a gente ter conhecimento sobre isso. Aqui a gente começa falando da asma. Na verdade, a asma ela não é uma condição aguda, né? Ela é uma condição de cronicidade, mas é uma doença muito frequente na infância das crianças. Na infância das crianças é ótimo, né? É uma doença muito frequente na infância, tem um grande acometimento e pode ter um índice de letalidade grande também. Então, eu acho interessante que vocês conheçam um pouquinho sobre essa doença e toda a terapêutica relacionada a ela. Então, aqui como definição da asma, eu trouxe o conceito de que asma é doença frequente na infância, mais uma vez, né? E a maioria das crianças asmáticas apresentam o início dos sintomas antes dos 2 anos de idade. Então, a gente pode grifar aqui, ó, é uma condição frequente na infância, né? A gente tem muitas crianças, ainda mais nos dias de hoje, que tem tantos estímulos, né? A gente tem uma frequência grande de crianças que são acometidas com asma. É uma condição em que as vias aéreas de uma pessoa ficam inflamadas, estreitas e inchadas, além de produzirem muco extra, o que dificulta a respiração. Todo esse parágrafo aqui é muito importante para vocês terem como anotação, né? Porque aqui é como que ocorre, né, essa inflamação pela asma, né? Então, é importante a gente grifar a sintomatologia, a etiologia também, né, da asma. Então, as nossas vias aéreas ficam inflamadas, a gente tem um estreitamento e elas ficam inchadas também, além de produzirem muco extra. Aí, levando vocês a um raciocínio meio óbvio, né? Se eu tenho lá as minhas vias aéreas inflamadas, eu tenho um estreitamento dessas minhas vias aéreas por um inchaço, né? Elas ficam inchaças. Naturalmente, essa pessoa vai ter uma dificuldade em respirar, principalmente quando ela produz muco extra. Então, se eu tenho uma hiperprodução, né? Na verdade, essa produção de muco extra está relacionada a uma hiperresponsividade brônquica, né? É uma resposta a uma inflamação, então ele responde em excesso, produzindo esse muco. Naturalmente, eu dificulto a respiração daquela pessoa, porque além de ter estreitamento da minha veia, eu tenho produção de muco, por isso que fica aquele chiado, aquele ruído, né? Aqui um dado interessante. Se um dos pais tiver asma, a criança tem 25% de chance de ser asmática. E se os dois pais da criança tiverem asma, ela tem 50% de chance de ser asmática. Notem que em nenhum dos casos a gente tem 100%. Então, não é porque os pais são asmáticos que a criança naturalmente vai ter asma. A gente tem aqui uma probabilidade, uma chance dessa criança ser asmática desde o nascimento, né?
E os subtipos de asma que a gente conhece, a pessoa pode desenvolver uma asma alérgica em decorrência de algum estímulo, eh, de alergia mesmo, algum componente no ambiente que desencadeou aquela asma alérgica. Ela pode ter a asma não alérgica, que já é numa condição mais de atopia, né, hereditária. E aqui a asma associada à obesidade, que também é desenvolvida, né, em decorrência de um fator externo, no caso, a obesidade. Aqui uma imagem para ilustrar para vocês. Então, aqui eu tenho a minha via aérea normal, né, com a minha luz aqui ok, né, eu tenho passagem tranquila de ar aqui, eu estou respirando normalmente. E quando eu tenho a minha crise asmática, quando eu estou sofrendo com asma, eu tenho a obstrução dessa minha via aérea e a hiperresponsividade brônquica através da produção de muco. Então, se eu já teria um estreitamento por conta dessa minha obstrução, dessa minha inflamação, a produção de muco, olha, estreita ainda mais. Então, olha só por onde é feita a passagem. Se antes era feita por tudo isso, agora a passagem de ar está sendo feita só por aqui. Então é uma sensação muito ruim que a criança sente, né? Ela tem uma dificuldade muito grande em realizar a troca gasosa, obviamente por conta desse estreitamento e do estado aqui de inflamação. Olha aqui o comprimento da via aérea, né? Como que se contorceu, se inflamou, alterou todinho, né? A gente tem alguns fatores que são desencadeadores de crise asmática, são gatilhos, são estímulos para uma crise asmática. São, por exemplo, exposição ao fumo, exposição a produtos irritantes, pólen, mofo, ácaros, fumaça de cigarro, poluentes do ar, gases químicos, inseticidas, poeiras, alimentos, como leite e ovos, também podem desencadear uma crise asmática. Mas a gente tem aqui uma relação muito grande com o fumo, obviamente que não é da criança, né? Coloquei aqui, até aqui uma imagem para ilustrar quando os pais fumam e essa criança é exposta a essa fumaça, né? Isso pode ser um desencadeador tanto para a crise de asma, quanto para ela desenvolver a própria asma em si, né? Então, essa exposição à fumaça de cigarro é um fator desencadeante para uma crise asmática com bastante frequência, e as outras mais comuns é exposição a fatores alérgicos, né, que é relacionados à asma alérgica, que é aqui no caso de ácaros, mofos, exposição a algum produto irritante, isso são e poeiras, aqui são os mais comuns de desencadear uma crise asmática que a gente vai encontrar com maior facilidade. Aqui, alguns fatores desencadeantes de agravos, né? Então, aqui eu desencadeei uma crise asmática. E aqui são condições que fazem com que essa minha crise seja agravada, seja mais complexa, pensando no paciente pediátrico. Então, se o meu paciente está resfriado e com gripe, e ele tem uma crise asmática, com certeza é um fator de agravo, né? Quando ele está sob um estresse emocional, também é um fator de agravo para uma crise asmática de difícil controle. A prática de exercícios muito vigorosos, que exigiu um esforço físico muito grande daquela criança, também é um fator de agravo para essa crise asmática. E o próprio pânico, né? Naturalmente, quando a pessoa está numa situação dessa daqui, de quase não conseguir respirar, o pânico piora bastante, agrava bastante essa crise. O desespero da pessoa em querer respirar, em não estar conseguindo, piora bastante essa crise asmática. A gente tende sempre a atrair a atenção da pessoa para tirar o foco dela, né? Para que ela deixe de ter o foco na crise e passe a ter o foco, direcionar o foco para uma outra coisa, para assim reduzir um pouquinho da complexidade dessa crise, da agonia dessa criança. Então, esses são os principais fatores desencadeantes de uma crise asmática. Aqui eu trouxe os sinais e sintomas para vocês, os sinais e sintomas mais comuns: tosse, falta de ar,
taquipneia, então a pessoa está sem conseguir respirar, então ela tem um aumento dos movimentos respiratórios, né, ela tem um aumento da frequência respiratória dela, na tentativa de suprir aquela falta de ar, então ela tem uma taquipneia. Cianose, que é quando a gente começa a ver as extremidades assim arroxeadas, né, por conta da ausência de oxigênio na normalidade. Sibilância é quando a pessoa apresenta sibilos na respiração. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas quando a gente faz a ausculta pulmonar, né, quando você pega seu esteto para auscultar o pulmão da pessoa, ela apresenta pequenos chiadinhos, como se fossem assobios, né? Assobios, assim, entre uma respiração e outra, a gente chama de sibilo. Então, é comum que uma pessoa que está em crise de asma apresente essa sibilância. Naturalmente, ela também vai ter uma agitação na tentativa de pedir socorro, de querer respirar, estar afoita com tudo aquilo. A apreensão normalmente é relacionada a todo esse estado de crise asmática e uma fala ofegante, porque justamente ela não tem ar o suficiente para respirar, quanto mais para falar. Então, a pouca energia que ela tem é o suficiente para causar uma fala ofegante dessa criança. Isso a gente tem como sintomas de uma criança que fala, né, que consegue se comunicar com a gente, passar para a gente o que está sentindo de sinais e sintomas. Quando é um bebezinho, naturalmente que os sinais são mais visuais do que referidos. Uma porque ele não tem condições de falar, muitas das vezes ele nem sabe dizer o que ele está sentindo. Então, quando a gente tem bebês, o que é mais importante da gente observar de sinais e sintomas, inclusive anotem aí, né, no caderninho de vocês. Normalmente, quando é bebê, ele vai apresentar a cianose, né, ele vai ficar com os dedinhos e o lábio um pouco arroxeado, isso é sinal de que ele está com uma alteração na oxigenoterapia, ele está com uma baixa saturação, né? O bebezinho ele vai ter uma respiração mais rápida que o normal. Então, o bebê, naturalmente, ele já respira mais rápido e o coração dele já bate mais rapidinho também. Mas ele vai estar com um aumento dessa respiração, mais do que o normal para uma criança, né? E isso, numa criancinha, num bebê maior, a gente também observa um cansaço excessivo, né? Uma dificuldade ali para, de repente, falar, uma apatia naquela criança também. Ela pode apresentar uma tosse constante também, então a tosse também é um sintoma presente nos bebezinhos e também é um sinal de agravamento nessas condições é quando a criança tem dificuldade para comer. A gente tem como um sinal de agravamento também na asma, é um sinal de alerta, é um dos sintomas comuns em crianças. Quando o pai, de repente, pede um auxílio, né, ou quando você vai orientar os pais, você pode sempre orientar eles nos cuidados domiciliares, quando a criança de repente apresentar um desses sintomas, ela consegue auscultar também, encostando assim o ouvido nas costas do bebezinho, a presença de chiados, né? Então, um chiado como se fosse um ronquinho, né? Significa que a criança está ali com um acúmulo de secreçãozinha, como se fosse um gato, né? Um ruído como se fosse um gatinho ali dentro do pulmãozinho da criança. Isso é um dos sinais de alerta que você também pode orientar o pai, na presença desses sintomas e na presença desse chiado, ele buscar um serviço médico ali bem rápido. O diagnóstico da asma pode ser feito através da história clínica e queixa de sintomas. Então, quando a mãe for levar a criança ao médico, os pais forem levar a criança ao médico referindo esses sinais e sintomas, então a história clínica é justamente você questionar há quanto tempo que apresenta, quais são os sinais que apresenta. Geralmente a história clínica é colhida através da consulta com os pais e ela se apresenta pela queixa dos sintomas mesmo. Pode ser feito o diagnóstico através do exame físico, então o médico vai examinar aquela criança, auscultar o pulmãozinho, e um dos exames auxiliares, na verdade, principalmente aqui é o raio-x, né, para você poder evidenciar ali a condição pulmonar, mas a gente também tem, a exemplo, a espirometria, obviamente em crianças maiores, eu coloquei aqui uma imagem da espirometria, a gente chama também de prova de função pulmonar. A gente prende aqui o nariz da pessoa, pede para ela assoprar e através da análise do computador a gente tem a prova de função pulmonar dele, né?
Obviamente que um bebezinho não consegue fazer isso daqui, mas uma criancinha maior, né, no caso a gente tem até a porção adolescente, aí classificado como pediatria, pode ser submetida a esse exame. E também um hemograma pode também ser solicitado para fins diagnósticos. O tratamento da asma. A asma geralmente pode ser controlada com inaladores de resgate, que tratam os sintomas, e inaladores de controle, que são os esteroides, que os previnem. Os casos graves podem exigir inaladores de ação prolongada, que mantêm as vias aéreas abertas, bem como esteroides orais. A gente tem, assim, como principais medicamentos, broncodilatador e corticoide e também a oxigenoterapia. A gente pode grifar aqui que o principal tratamento, né, é o uso de inaladores. A gente tem os inaladores de resgate, que tratam os sintomas de uma crise asmática, e os inaladores de controle, que previnem uma crise asmática. Então, a gente tem um tratamento aqui basicamente domiciliar, né? Como eu disse anteriormente, a asma é uma condição de cronicidade. Então, geralmente, o paciente asmático, quando ele se vê numa crise asmática, isso a gente não está falando de crianças, né? Uma pessoa adolescente, uma pessoa mais velha, ela já tem uma conduta ali de repente, buscar uma bombinha, né? Uma coisa interessante é que quando você tem criança, né, que de repente que recorre a uma bombinha, você não pode simplesmente dar a bombinha a ela como você faz com o adulto. A criança faz uso de um espaçador. Depois eu vou até buscar uma imagem, eu não coloquei aqui nos slides, mas eu compartilho com vocês. É um espaçador, né, onde ela coloca uma máscara de inalação, como se fosse uma máscara de inalação mesmo no nariz da criança, né? Aqui tem um tubo, e aqui o desenho não vai ficar muito bom, mas aqui a gente tem a bombinha que a gente encaixa aqui. Então, quando a gente ativa a bombinha, dispersa aqui os aerossóis, como se fossem aerossóis, e a criança respira através dessa máscara. O desenho ficou horrível, mas eu vou compartilhar uma foto com vocês, né? Então, imaginando que aqui a gente tem um rostinho de uma criança, o narizinho dela aqui a boquinha, ó. Então, a gente coloca uma máscara, como se fosse de inalação. Ele tem um tubinho aqui e aqui é a bombinha de medicamento, em que você aperta e aí vai disseminar as partículas, aqui é aerossóis, a criança respira. Então, não é diretamente como a gente faz no adulto, de colocar direto na boca e pedir para a pessoa respirar. Deixa eu apagar que ficou bem estranho também, né? Aqui, a nível de medicamentos, a gente tem broncodilatador e corticoide, que a gente faz uso para tratamento. Então, o broncodilatador é para ajudar a abrir as vias aéreas da criança, né? E assim facilitar a respiração. Então, abre as vias aéreas. Eu também tenho um broncodilatador, né? Um espaçamento do pulmão, né? Ali facilita com que a troca gasosa ocorra. E o corticoide ajuda a reduzir essa inflamação, já que a asma é uma condição de inflamação. O corticoide ajuda a diminuir essa inflamação e também fazer com que a criança respire melhor. Quando a criança chega a ser hospitalizada, a gente tem a oferta de oxigenoterapia, que é a oferta de oxigênio, né? Então, sempre que você achar viável, que o médico deixar prescrito, você pode ofertar oxigênio para essa criança também. Aqui dos cuidados de enfermagem, importantíssimo vocês anotarem, porque é aqui que vocês vão atuar, tudo aquilo é a nível de conhecimento, mas aqui é o que vocês vão fazer no dia a dia de vocês de assistência a uma criança, né? Então, quando a criança chega lá com uma crise asmática, o principal que vocês vão fazer é avaliar os sinais vitais dessa criança. Então, a gente tem como sinal vital, não sei se vocês já chegaram a ter essa disciplina, mas a frequência respiratória, frequência cardíaca, perguntar dor, avaliar pressão arterial, né? Todas essas questões são envolvidas aqui nos sinais vitais da criança. E dentre os sinais vitais, a gente tem o principal, que é a frequência respiratória.
Então, vocês também vão avaliar o uso de musculatura acessória e nível de consciência, né? Obviamente, quando a gente fala de oxigênio, a pessoa está com dificuldade de respirar, tudo que é relacionado à falta de oxigênio, a gente tem que estar muito atento aqui ao nível de consciência da pessoa, porque abaixo oxigênio terapia no nosso sangue leva a um rebaixamento do nível de consciência. Então, é você conversar com a pessoa, ver se ela sabe o nome, se ela sabe onde ela está, avaliar o nível de consciência, se ela tem consciência de tempo e espaço, né? E o uso da musculatura acessória, a gente tem como musculatura acessória, normalmente quando a pessoa está com uma dificuldade de respirar, ela não usa simplesmente os componentes pertencentes à respiração, os músculos pertencentes ao nosso processo respiratório. Ela passa a ter um batimento das asas nasais, que a gente fala exacerbado, né? Que é quando a pessoa, numa tentativa de buscar mais oxigênio, fica movimentando aqui as asinhas do nariz mesmo, uma frequência excessiva, né? Então a gente fala que ela está com aumento dos batimentos das asas nasais. O uso da musculatura cervical. Então, quando a pessoa puxa aquele ar, ela acaba também utilizando aqui a musculatura cervical do pescoço. Tiragem intercostal, que é quando ela tem um estreitamento e expansividade dos músculos da caixa torácica. Então, quando a pessoa, imaginem aí na mente de vocês, né? Quando a pessoa está com uma falta de ar, ela acaba tendo essa exacerbação do uso dos músculos da caixa torácica. E também o uso da musculatura abdominal como uma tentativa também de resgatar mais oxigênio, de buscar mais oxigênio e aliviar essa falta de ar. Então vocês têm que avaliar se a pessoa está utilizando esse tipo de musculatura. Se ela está utilizando, vocês relatam lá na anotação de vocês e repassem para um médico também, assim como se ela tiver com algum sinal vital alterado. Monitorar a oximetria de pulso da criança, que é a saturação, que é o percentual de oxigênio que a criança tem no sangue, né? Então coloca lá o oxímetro no dedinho dela, vê quanto que tá dando aquela saturação. Se a saturação der baixa, a gente tem aqui, ó, administrar a oxigenoterapia. Se a saturação estiver igual ou inferior a 92%. Então, se está igual ou inferior, você pode ofertar oxigênio se o médico deixar prescrito. Se não deixar prescrito, você solicita que prescreva. Mas, óbvio, se você não tiver nenhum médico à disposição e a sua criança está saturando menos de 90%, você pode instalar um oxigênio sob supervisão da enfermeira. Administrar medicamentos broncodilatadores e corticoides prescritos. A gente já viu os efeitos de broncodilatadores e corticoides, como eles auxiliam numa crise asmática. Monitorar o padrão respiratório. Então, uma vez que você visualizou os sinais vitais, você identificando ou não a alteração da frequência respiratória, do padrão respiratório daquela criança, é importante que você sempre volte e veja algumas vezes durante o seu plantão para ver se ela teve agravamento ou se ela teve melhora desse padrão respiratório. Aliviar a ansiedade do paciente durante a crise, como a gente disse anteriormente, né? O fator ansiedade, o fator pânico, piora um pouquinho a situação, né? A pessoa, se está com falta de ar, ela sente muito mais falta de ar, é uma sensação de desespero. Por isso que tudo que a gente puder fazer para aliviar essa ansiedade relacionada à crise, a gente tem que fazer no sentido de distrair aquela criança, tirar o foco dela daquela crise asmática para que ela esqueça um pouquinho daquilo e assim vai se restabelecendo o padrão respiratório dela com o uso de medicamentos, com a oferta de oxigênio, entre outras intervenções. Aqui uma outra doença que é muito comum em crianças é a bronquiolite, né? Que a bronquiolite é uma infecção dos bronquíolos, frequente em crianças menores de 2 anos, é causada por diversos tipos de vírus. O mais comum é o vírus sincicial respiratório, que a gente conhece como VSR. Então, a gente tem aqui a bronquiolite, tudo que termina com it, a gente tem como uma infecção dos bronquíolos, né? Um componente importantíssimo na nossa troca gasosa. É causada normalmente por vírus respiratório sincicial. Esse daqui é o principal causador da bronquiolite, mas não o único. Mais comum em meses frios, então a gente tem uma incidência maior da bronquiolite no inverno, né, nas crianças. É possível tratar a bronquiolite com cuidados domiciliares na maioria dos casos. Casos graves necessitam de hospitalização.
Na maioria das vezes, então, aqui, ó, a bronquiolite, ela tem cuidados domiciliares porque ela costuma ser mais leve, né? Mas os casos de complexidade a gente tem que dar bastante atenção. Aqui a gente tem um exemplo, né, da inflamação no bronquíolo, que acaba provocando o estreitamento dessa passagem. A gente também tem a produção de muco, e o que impossibilita ou inviabiliza a troca gasosa efetiva, né? Então a pessoa também tem aqui uma dificuldade de respirar devido a uma produção excessiva de muco e estreitamento aqui dos canais de respiração, dos brônquios. Entre os sinais e sintomas, é mais comum que essa criança apresente falta de ar, né? Uma respiração rápida, então, também tem aqui uma taquipneia, uma respiração sibilante, foi no caso que eu expliquei anteriormente, que é como se você ouvisse assobios durante a respiração de uma criança, entre uma respiração e outra, é um chiadinho similar a um assobio. Dificuldade ao respirar ou respiração superficial, a gente pode colocar aqui como uma dispneia. A criança tem febre, mal-estar ou perda de apetite. Tem aqui a tosse e a congestão nasal, né? Normalmente, os sintomas são leves, mas possuem maior complexidade quando a criança tem idade menor aos 3 meses, né? Por conta daquele estreitamento, a criança tende a fazer mais força para poder respirar e, naturalmente, a criança já deposita muita energia para poder respirar, um bebezinho menor de 3 meses, né? E com o aumento desse esforço devido ao estreitamento, favorece com que ele evolua para um estado de gravidade maior. Então, costuma ser mais grave a bronquiolite nos bebezinhos, né? Normalmente, a maioria das pessoas, das crianças passam bem por isso, com sintomas leves, mas alguns podem ter sim sinais de gravidade. O diagnóstico aqui costuma ser feito com base no exame físico da criança e dos sinais referidos pelos pais. A radiografia de tórax também pode ajudar no diagnóstico, para visualizar o pulmão, presença de arzinho ali no pulmão da criança. O raio-x é uma opção também para descartar uma situação de pneumonia. Então, sempre para a gente diferenciar uma patologia de outra, a gente tem aqui a radiografia como um recurso, né? Mas normalmente costuma ser feita a base de exame físico, a nível de clínica. Então, quando leva para o médico faz ali um exame físico na criança, questiona a mãe sobre a presença de sintomas, período em que apresenta, qual a maior gravidade, né, que ela percebeu, e tudo aquilo. Mas também temos um exame que o médico pode solicitar para identificar a causa, né, o início daquela inflamação, né? Que é normalmente coletada ali uma cultura, né, uma análise da secreção nasal da criança e levada para uma análise laboratorial. Ali ele vai conseguir identificar o que foi o início, né? Qual que foi o causador, se foi esse vírus sincicial ou se foi qualquer outro agente, né? Então também pode ser feita essa pesquisa através da coleta da secreção nasal da criança a nível laboratorial. O tratamento é possível tratar a bronquiolite com cuidados domiciliares na maioria dos casos. Nos casos em que há necessidade de algum tipo de intervenção, a maior parte pode ser feita em casa, com acompanhamento da febre, observação do padrão respiratório e cuidados para manter o estado do bebê em termos de hidratação e nutrição em níveis adequados. Apenas casos graves necessitam de hospitalização. Então é importante a gente grifar aqui que o tratamento pode ser feito em casa, justamente pelos sintomas leves, né? E normalmente o tratamento aqui é os sintomas, né? Como se trata de um vírus, então eu vou cuidar da febre, eu vou observar aqui o padrão respiratório da criança e na presença de qualquer sinal de alarme, né? Eu vou levar ela a um serviço de saúde, mas normalmente o cuidado aqui é domiciliar. E entre os medicamentos que a gente pode utilizar, caso a criança esteja hospitalizada ou recorra a um serviço de saúde, são anti-inflamatórios não esteroidais,
justamente para aliviar a dor dessa criança, né, diminuir a incidência de febre, caso ele esteja apresentando febre, então vai diminuir a temperatura corporal e reduzir também o processo de inflamação, o anti-inflamatório. Então é importante para tudo isso. E a oxigenoterapia, a gente tem aqui como oferta de oxigênio tudo que for respiratório. A gente pode colocar sempre o oxigênio como uma terapia possível, né? Visto que ele pode ter uma falta de ar, a gente pode ofertar oxigênio para essa criança se ela tiver com uma baixa saturação também. Aqui a gente tem entre as nossas ações de assistência de enfermagem, aonde que vocês vão atuar caso uma criança chegue a vocês com bronquiolite. Mais uma vez aqui, importantíssimo, aferir e monitorar os sinais vitais. Então, é essencial. Acredito que em qualquer situação de emergência, os sinais vitais vão estar presentes. Então, você vai verificar a frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, febre, né? A saturação também pode entrar aqui, mas não é um sinal vital, mas entra também. E a dor da criança, né? Então, é aferir e monitorar, porque caso você identifique qualquer alteração nesses sinais vitais, você deve levar para a enfermeira, para a equipe médica, para que possa haver uma intervenção. Uma ação importante, né, que vocês podem fazer é elevar o decúbito dessa criança, porque você elevando, você facilita ali o processo respiratório da criança. Às vezes, quando ela está deitada, com a cabeça para cima, assim, pode ser mais difícil respirar, então a gente sempre eleva o decúbito para que ela tenha uma melhora, né, no quadro respiratório dela, ou que ela tenha pelo menos a sensação de que vai estar respirando melhor. Orientar a mãe a realizar a mudança de decúbito frequente. Eu coloquei aqui orientar a mãe, na verdade busquei isso aqui na internet, mas mudança de decúbito é função da enfermagem, tá bom? Óbvio, óbvio, se você está numa enfermaria muito cheia, a mãe está sempre ali como um apoio, né? Na verdade, ela está ali de acompanhante, né? Você pode orientar ela para que quando ela esteja em casa, como é uma infecção que você consegue tratar muitas das vezes, uma inflamação que você consegue tratar muitas das vezes em casa, então a nível de orientação, tudo bem, mas se essa criança estiver ali internadinha, a mudança de decúbito é função da enfermagem, então é vocês que têm que entrar lá no quarto e mudar aquela criancinha de decúbito sempre que necessário. Monitorar a temperatura, tendo em vista de que febre é um dos sinais, né, e sintomas frequentes na bronquiolite. Então, se a criança estiver com febre, você tem que medicar e verificar novamente para ver se a febre reduziu ou não. Estimular a hidratação e aceitação da dieta é sempre um fator de risco quando a criança não apresenta boa aceitação da dieta ou hidratação. É um sinal de que algo está errado, né? Porque que aquela criança não está se alimentando, não está comendo. Então, a gente sempre tem que estimular isso. Ofertar oxigenoterapia conforme necessário. Então, é igual naquele caso de asma, se a gente identifica que a saturação da criança está abaixo ou igual a 92% e está prescrito oxigenoterapia, você pode instalar sim o oxigênio através de um catéter nasal ou uma máscara de inalação para a criança, né? Ou se você está percebendo que ela está com a saturação acima disso, mas mesmo assim ela está respirando, está com uma taquipneia, está respirando muito forte, você pode conversar assim com a sua enfermeira e de repente colocar ali como uma medida de conforto, né? Coloca um nível baixo, às vezes só do paciente segurar uma mascarazinha de inalação ou então dele colocar um catéterzinho de O2, já melhora a crise dele, ele já tem uma falsa percepção de que aquilo aliviou total os sintomas. Então, você pode sim também fazer esse tipo de conduta. E aqui identificar sinais de gravidade. Então, caso a criança está com a presença de cianose, né, que é as extremidades roxas, né, a boquinha um pouquinho roxa, as extremidades roxas, sonolência, né, que aqui a gente pode colocar até como uma alteração do nível de consciência, e dificuldade para beber, alguma coisa, são sinais de gravidade na criança, você deve reportar para uma equipe médica, para a equipe ali do seu plantão, para analisar e examinar melhor essa criança. Aqui como a última doença que eu trouxe para vocês, a pneumonia, né, muito comum também, é uma infecção ou inflamação do parênquima pulmonar. Então, o que que é parênquima pulmonar, né? São os bronquíolos, ductos e alvéolos, tudo que está envolvido na nossa troca gasosa. Não sei se também vocês já chegaram a estudar, mas a gente tem a pequena e grande circulação, né? E envolvido no processo de troca gasosa também, a gente tem aqui bronquíolos, ductos e alvéolos, que comprometem a nossa troca gasosa.
causada habitualmente por bactérias, mas que também pode ser provocada por vírus ou fungos, né? Então é importante a gente colocar aqui, ó, que a maioria das pneumonias tem origem bacteriana, mas ela também pode ser causada por outros fatores. A gente pode ser causada por vírus ou fungos, né? A infecção pode ser fatal para qualquer pessoa, mas particularmente para bebês, crianças e pessoas com mais de 65 anos. A gente tem aqui o grupo vulnerável, né, que são os bebês, as crianças e os idosos, né? No Brasil, a pneumonia é responsável por 11% das mortes de crianças com menos de 1 ano e 13% em crianças de 1 a 4 anos de idade. Então, é um índice relevante, né, considerando aqui esse percentual só de mortes relacionadas à pneumonia, sem considerar outras causas. Então, é uma doença bacana aqui para vocês terem conhecimento de como que ela acontece, de como que a gente pode intervir. Que eu esqueci de grifar, mas é importante a gente grifar aqui a definição dessa doença. Aqui, como se trata de um processo de infecção ou inflamação do parênquima pulmonar, a gente tem aqui os sacos aéreos, né, os bronquíolos, os brônquios, né, aqui na nossa porção final do pulmão, inflamados e com a presença de secreção, é um processo de pneumonia. A gente pode desenvolver pneumonia relacionado a alguns fatores, né? Na criança, pode estar relacionada ao hospedeiro, que é relacionada à própria criança. Então, quando ela tem um desmame precoce, quando a criança é interrompida do aleitamento materno exclusivo precocemente, quando ela é uma criança desnutrida, quando ela apresenta baixo peso ao nascer, quando a criança não é imunizada corretamente. A gente tem alguns tipos de pneumonias que a gente pode prevenir através de imunizações, né? Então, uma criança não imunizada é vulnerável a tudo isso. Crianças com diagnóstico de encefalopatia ou cardiopatias e crianças menores de 2 anos. A gente tem aqui condições imunológicas, né, que favorecem a instalação da pneumonia, né? Então, todos esses fatores aqui, desmame, desnutrição, baixo peso, criança não imunizada, a presença de algumas patologias, né, são fatores de imunidade, que diminuem a imunidade dessa criança, fazendo com que ela seja mais vulnerável à pneumonia. Aqui nos fatores relacionados ao ambiente, né, que podem desencadear a pneumonia, a gente tem a presença de tabagismo no lar, quando os pais fumam e essa criança acaba sendo fumante de segunda intenção, né, passiva. Quando a gente tem poluição urbana, e como a gente não tem isso em São Paulo, quase não acontece, né? Só que não. Poluição urbana é um dos fatores que também é, são relacionados ao surgimento de pneumonias. E os fatores socioeconômicos, que são aqui, ó, condições de moradias e saneamento desfavorável, dificuldade de acesso à saúde. Aqui está relacionado a questões realmente socioeconômicas que interferem diretamente na saúde da criança, quando ela tem contato muito próximo com alguns patógenos, né? Isso acaba enfraquecendo também o sistema imune dessa criança, que mal se recupera de uma infecção, já está ali exposta a outra. Isso também interfere muito na incidência de pneumonias. Sinais e sintomas, os principais e também muito semelhantes às outras patologias, a gente tem aqui presença de febre, a gente tem uma falta de ar, que a gente também pode chamar de dispneia, a criança apresenta tosse, temos estertores crepitantes, né? Aqui é uma outra palavrinha que talvez vocês não conheçam. Quando a gente tem um som de crepitação, é como se é semelhante a você escutar o barulho quando você passa os dedos assim pelo seu cabelo esfregando um no outro, né? Um cabelinho no outro, você tem um barulhinho assim, a gente chama de crepitante. A criança também apresenta esse ruidinho no pulmão durante a respiração. Taquipneia, que é quando ela tem um aumento aqui dos movimentos respiratórios dela. Dispneia, que é justamente a falta de ar, aqui tá bem repetitivo, né? Mas é quando ela tem uma dificuldade para respirar. Dor torácica, justamente por conta desse esforço que a criança faz, né? É importante a gente saber diferenciar isso também, porque dor torácica sempre é um sinal de gravidade, né? Mas como a criança está fazendo o maior esforço para poder respirar, ou, ou ela está apresentando tosse, acaba tendo um desgaste ali da região torácica e ela apresenta dor, né?
Quando a criança também pode apresentar prostração, justamente por conta dessa dor, né? Ela acaba sendo mais prostrada. O diagnóstico pode ser feito através de exame clínico, auscultação dos pulmões e radiografias. Aqui eu trouxe o exemplo de uma radiografia de tórax, onde já deixei até circuladinho aqui, ó, a região de acometimento. Então a gente vê a região do pulmão aqui, né, que deveria ser um pulmão íntegro, mas a gente tem um espaço esbranquiçado aqui, né, que é sugestivo de uma pneumonia. Então esses são os recursos essenciais para o diagnóstico de uma pneumonia. O tratamento da pneumonia requer o uso de antibióticos, como a gente disse lá na frente, a maior incidência da pneumonia é bacteriana, então, por ser bacteriana, é comum o uso de antibióticos, né? E esses antibióticos costuma ocorrer uma melhora em 3, 4 dias. A gente tem aqui exemplo novamente antibióticos, uso de penicilinas e a oxigenoterapia. O antibiótico e a penicilina em comum ou um isolado, o uso de um isolado apenas, serve aqui para matar a bactéria, né, que foi a causadora da pneumonia, e também para interromper o desenvolvimento dela. Então, tanto o antibiótico, que pode ser geral, né, ou a penicilina, que pode ser para combater alguma bactéria específica, são utilizados para esse fim, e a oxigenoterapia, mais uma vez, aparecendo aqui como uma terapia medicamentosa numa infecção respiratória, né? Então, normalmente a gente sempre vai ter a oxigenoterapia como um recurso e a gente sempre utiliza ela mediante a baixa saturação. Aqui, assistência de enfermagem à criança com pneumonia são as ações que vocês vão ter mediante a uma criança com pneumonia. Novamente, aqui, aferir os sinais vitais dessa criança é importantíssimo. Verificar todos aqueles padrões, novamente, frequência respiratória, temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial, e controlar esses sintomas, né? Realizar a avaliação respiratória contínua, então, mediante a verificação dessa frequência respiratória, se a criança está utilizando ou não musculatura acessória, você sempre vai passar no quarto dela e verificar como que tá, né? A gente nunca pode verificar, entrar uma vez lá e abandonar, porque pode ter um agravamento do quadro, né? Então, sempre tem que acompanhar, porque a queixa dela é relacionada ao sistema respiratório. Elevar o decúbito, novamente elevar a cabeceira ali do leito, pode facilitar a respiração dessa criança. A administração dos medicamentos prescritos também é uma outra conduta que vocês devem sempre se atentar. Manter as vias aéreas pérvias, então a criança pode estar num decúbito que não está favorecendo a respiração dela. Então, eu vou posicioná-la da melhor forma. A criança pode estar com acúmulo de secreção ali no nariz, né? Então, se você estiver num hospital que te permite aspirar, então faça aspiração. Se você está num hospital que quem aspira é físio ou enfermeiro, então você repasse, né? Fala que a criança está ali com uma obstrução nasal. Então, é importantíssimo que você mantenha essas vias aéreas pérvias, né? Sinalizar a equipe médica sobre sinais de gravidade e proporcionar atividades que não demandem esforço físico para distração. Então, mais uma vez, aqui a gente tem uma situação de falta de ar, a criança geralmente fica em pânico, então é importante que você demande a atenção dela para uma outra atividade, desde que não exija esforço físico, porque se você exigir um esforço físico da criança, naturalmente você vai agravar o quadro dela. Então, antes da gente seguir para a nossa próxima etapa da aula, eu vou finalizar esse vídeo aqui, na pneumonia mesmo, e na parte 2 a gente vai falar aí sobre diarreia, né? Então, vamos para a parte 2.